Muito bom, pessoal. Aqui, pessoal da Escola de Narradores, né? Tem muita gente aqui. Um dos projetos principais nosso que é formar alunos para trabalhar nas transmissões. A gente tem narrador, repórter, comentaristas, apresentadores. O nosso pós-jogo, pré-jogo, que é o Bem Alunos, em homenagem ao Bem Amigos, né? Durante a Copa do Mundo criamos o Bem Alunos. E uma das coisas que o pessoal mais pergunta, né, para a gente é: como é que eu me destaco num mercado tão competitivo? Eu sempre, né, vocês vão falar, mas eu sempre digo para vocês a base que vocês estavam dizendo ali: conhecimento, 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 informação, informação, informação. Persistência, porque não é uma profissão fácil de conseguir chegar ao local que você deseja, mas que as coisas andam, né? E queria que cada um contasse um pouquinho, né, o que dar de dicas para essa galera que está aqui hoje vidrada em tudo que vocês estão falando, e exemplos, né, práticos. Quando a gente escuta um exemplo, fala, caramba, né, não está difícil, não é só para mim não, né, mas as coisas vão se acertando. Eu vou começar pelo seguinte: eu fico muito feliz de ver aqui que na plateia tem um número expressivo de jovens do povo preto. Eu, durante muito tempo, quando eu comecei no jornalismo, eu era sempre uma exceção em redação. Eu trabalhei numa redação que tinha predominantemente jornalistas do povo preto. Foi em 1977, 1978, num jornal chamado Luta Democrática, propriedade de um homem chamado Tenório Cavalcante. Se vocês entrarem no YouTube, tem um filme, O Homem da Capa Preta, dirigido pelo Sérgio Rezende, interpretado pelo José Wilker, que conta um pouco da trajetória do Tenório Cavalcante. Eu sempre me lembro dessa redação, porque eu comecei ali, estagiário, cobrindo volta ciclística domingo no Ceasa de Irajá, às 7 horas da manhã, e a maioria da redação, tanto de repórteres quanto de editores, inclusive um deles era o meu tio, Sebastião Pereira, era do povo preto. Pois bem, nenhum daqueles repórteres brilhantes conseguiu decolar. Eu saí dali, fui para a última hora, rodei para lá, para cá, enfim, construí uma carreira. Com alguns eu até esbarrei no Globo e no Jornal do Brasil, mas eu me lembro de um, Carlos Militão, brilhante, apurador, desfilava na Vila Isabel, criado no Morro dos Macacos, e sempre ficava na rádio escuta. O que vai dar para o Militão? Não, bota o Militão na rádio escuta. O Militão foi consumido pelo álcool. Então, me transformei numa exceção. Eu fui repórter, eu fui rádio escuta, eu cobri volta ciclística no Irajá, aí no Jornal Globo, eu fui para uma Copa do Mundo 6 meses depois de ter entrado no Jornal Globo, tinha gente que estava lá muito mais tempo e não foi. Eu fui para o Jornal do Brasil, eu virei subeditor, depois virei editor e iniciei uma carreira de executivo. Isso tudo aconteceu porque eu tinha talento, e eu não tenho nenhum temor de dizer isso, acho uma bobagem quando entra aquela falsa humildade. Todas essas pessoas que estão aqui, elas só conseguiram o que elas conseguiram porque elas são talentosas. Nenhuma delas teve nenhum favor na vida. Se não fosse talento, ninguém conseguiria. Agora, além do talento, eu, como homem do povo preto, tive que acrescentar muito trabalho, muita perseverança. Eu sempre fui melhor do que os outros. Eu sempre me preparei mais do que os outros. E hoje, nesse mercado altamente competitivo, e essa observação minha não é só para quem é do povo preto, é para todos vocês que estão aqui acompanhando, se não perseverar, não vai. Não adianta. Eu tenho um lema que é o seguinte: do céu só cai chuva e mesmo assim em algumas regiões do país nem isso cai. Então a gente tem que perseverar, a gente tem que estar sempre ali preparado, a gente tem que ter uma resposta. E outra coisa fundamental, não baixar a cabeça. Defenda os seus pontos de vista, mas defenda sempre com base. Não defenda só porque vou defender. Não, defende porque é aquilo que você acha. Não esmoreça. Essa é uma profissão que você tem que perseverar. Você tem que chegar e ter sempre a coluna cervical assim. Ó. Ela não pode fazer assim. Torcem para que nós, do povo preto, sempre façamos assim. Nós não vamos fazer assim. Às vezes é muito duro, às vezes é muito difícil.
Nem todo mundo consegue, e quem não consegue não é passível de crítica, porque não consegue, porque o massacre é muito forte. Mas dá para conseguir. Agora, se perguntar como, é perseverando, é trabalhando, é adquirindo conhecimento, e ao mesmo tempo mostrando postura e orgulho de ser quem você é. Primeiro, parabéns, PC. Fica até difícil falar alguma coisa depois, mas ele foi perfeito, principalmente nessa questão da perseverança. Para vocês terem uma noção, eu sou nascido e criado numa comunidade chamada Vigário Geral, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu passei 16 anos da minha vida em Vigário Geral e, de longe, eu nunca tive vida fácil, muito pelo contrário. Eu sempre trabalhei para pagar minha faculdade e, desde o início da minha faculdade, como o PC falou aqui também, fiz pouquíssimos amigos, porque no meu segundo semestre eu já estava estagiando. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, talvez de encaminhar na carreira, procurem estágio, procurem trabalhar, porque a faculdade ela vai te dar todo o conhecimento possível, mas o trabalho vai te ensinar realmente a pegar e fazer aquilo ali. Claro que aqui dentro tem várias pautas importantes e várias iniciativas que te fazem também aprender muito, como tem aqui vários profissionais e estudantes fazendo. Mas se você tiver uma oportunidade de ir se jogar no mercado, se jogue. Faça, aprenda. Então, eu tenho 10 anos de carreira, é pouco, mas nos primeiros 8 anos foi só de porrada, meu amigo. Foi só de perseverança. Foram 24 horas, por exemplo, numa eleição do Vasco que me fez ser conhecido, mas eu fiquei 24 horas trabalhando sem dormir. Sempre foi assim. E tem um aspecto também que não chega a ser o do PC e não tem nem comparação, mas eu tenho vitiligo. Então, para vocês entenderem que você aparecer numa TV tendo uma característica como eu tenho, eu não sei, eu nunca vi ninguém do jornalismo que tenha vitiligo e apareça na TV como eu. Então, eu descobri isso quando eu tinha 20 anos, eu estou com 29 agora, e foi muito complicado, porque eu comecei a me perguntar, cara, será que alguém vai me aceitar? Será que alguém vai querer me dar uma oportunidade? Eu gosto de tatuagem. Pô, a tatuagem sempre foi um tabu. Então, tem muita gente que me pergunta sobre questão de aparência. A sua aparência, meu amigo, não importa. Não importa o que você seja, não importa o que você tem, o que importa é o seu conteúdo, é a sua perseverança, é você querer aquilo ali. Porque a oportunidade, você vai cavar aquela oportunidade, ela vai vir com o seu trabalho. As pessoas vão te dar a oportunidade, não é porque você tem vitiligo, porque você é tatuado, vai te dar a oportunidade por causa do seu trabalho. E principalmente, como o PC falou aqui, por causa do seu talento. Porque talento sem trabalho não adianta de nada. Mas quando você acredita em você e acredita que você tem talento para fazer aquilo ali, não tem vitiligo, não tem tatuagem, não tem preconceito, é botar a cara mesmo e nunca, nunca abaixa a cabeça, mesmo que te digam para você abaixar. Bom, foi difícil falar depois do PC para o Pedrosa, agora fica mais difícil ainda por conta do PC e do Pedrosa. Eu vou falar então mais da parte técnica da coisa. Porque de luta, de perseverança, eu acho que a história de todo mundo acaba sendo um pouco parecida, né? Porque eu acho que não é fácil para ninguém estar aqui numa bancada dessa, tem que ter história, tem que ter acontecido, né? Alguma coisa para você estar aqui, e normalmente não é fácil. Deve ter gente com história fácil, mas eu não conheço. Então eu vou falar mais da parte técnica. Eu acho que você tem que ser... Você pode se inspirar em alguém e até, de repente, nesse início de caminhada, imitar alguém, mas eu acho que no decorrer da carreira, no decorrer dos anos, você tem que buscar o seu estilo próprio. Porque narrador normal, acho que tem um monte aí. Então você tem que buscar um diferencial. E esse diferencial, cara, é trabalhando, é fazendo, é errando, repito, no início imitando alguém, depois tentando apenas ficar parecido com alguém até você chegar no seu estilo. Então, é o que eu tenho para dizer, acho que para acrescentar, seja você, vá para cima, você vai receber crítica, eu recebo muita crítica pelo meu estilo de narração, companheiros que não concordam, mas eu acho que o narrador evoluiu, narrador hoje não é apenas um identificador de jogadores, é um showman, é um cara que está apresentando ali um show para a galera, então eu levo muito mais para esse lado. E não é fácil, a gente tem gente que torce o olho e tal, mas vai, cara, vai com tudo, faz o seu, que não é receita de bolo, vai dar certo no final, mas o caminho
o caminho tem que ser na luta, tem que ser buscando o seu melhor. Como está ficando cada vez mais difícil de falar, né, eu vou tentar fazer um desvio aqui, né? Eu vou para o outro lado. Em vez de falar da minha história só tem uma curiosidade. Das poucas vezes que eu vi críticas na rede social, tinha um cara dizendo, também, né, filho do Renato Aragão, aí é mole, né? Botaram lá, o pai dele botou ele lá, e ele... Não, a minha história não foi essa. A minha história passou por um processo seletivo com muita gente, no Jornal Globo e tal, mas, enfim... eu quero falar de outra função que eu exerci. Eu fui gestor de estagiários no Sport TV durante um bom tempo. Eu olho hoje para trás e vejo pessoas como o Najib e, assim, tem um aproveitamento bom, né? De pessoas que foram selecionadas, assim, nesse meu período. Gente que hoje meio que forma uma base ali do Sport TV, tem gente chegando a cargo de chefia. Eu sempre fiquei pensando assim, quem vai ser o primeiro a me dar um esporro, né? Dos meus estagiários. Já teve. Inclusive porque um estagiário que eu selecionei acabou se tornando editor do programa que eu apresento e fala no ponto comigo, exerce a função que o Najib exerce. E já me mandou apressar, mudar de assunto, né? Já me corrigiu com informação errada. Mas toda vez que eu tinha que selecionar, eu chegava meio que nas fases finais, era assim, uma dinâmica de grupo, né, onde tinha ainda bastante gente, vocês já tinham feito, sei lá, umas 3 ou 4 provas, né, 7 provas, que horror, é um horror. Aí eu chegava, tinha uma dinâmica de grupo, e a gente tinha que meio que bater o olho, né, aquelas pessoas todas nervosas ali, fazendo uma atividade meio aleatória, e a gente dizia assim, não, esse é bom, esse não, esse sim. E aí depois ia para as entrevistas individuais, que era a hora que partia o meu coração, porque ali estava já um universo bem reduzido, né? E aí a gente levava, sei lá, se eu tinha 7 vagas, eu levava 15 pessoas para a entrevista. E eu ia partir o coração de 8, né? E eu ia mudar o rumo dessas pessoas. Do meu lado pessoal, eu tinha sempre o pânico de dispensar o próximo William Bonner, né? Falei assim, o cara vai brilhar na carreira, vai voar, e quem reprovou? Olha lá, o idiota lá. Eu reprovei a Fernanda Gentil. Porque eu achei que ela chegou querendo ser apresentadora e não querendo ser estagiária, né? Até hoje eu continuo confiando na minha avaliação, e ela virou apresentadora, com muita competência, e hoje está seguindo o caminho dela. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? Não tem nenhuma garantia de que os nossos sonhos vão se realizar, né? Eu sei que hoje existe muito discurso no sentido, e não estou querendo tirar nada do que o Paulo e o Pedrosa disseram, porque assim, a base do que eles falaram sem esforço não vai chegar. É preciso ter um talento, né? É preciso ter um talento extraordinário para chegar a algum lugar sem ralar. Isso aí está garantido. Essa é a garantia que a gente tem. Agora, infelizmente, se esforçar, ter talento, não garante que a gente vai chegar a um lugar. O que eu tinha que dizer para os estagiários? Porque eu não era só selecionador, eu era gestor de estagiários, né? Eu orientava, e depois que eles eram contratados, também vinham falar comigo, poxa, Barreto, e aí, estou ficando meio insatisfeito, muitos anos na mesma função, e eu dizia o seguinte, o funil é invertido, tá? Acima do seu cargo tem menos pessoas, acima desse cargo tem menos pessoas ainda, e lá em cima, Galvão Bueno só tem 1, né? E ele não saía nunca, né? Ainda tinha isso. Ele não ia embora, né? A vaga não abre, né? Ainda tem esse problema. Então, assim, eu acho que também a gente não deve dourar a pílula de dizer assim, olha, né, vocês estão chegando e vamos lá, que vai dar certo. Assim, vocês vão chegar num mercado muito competitivo e hoje, né, a geração de vocês ainda tem o desafio de saber em que mercado vocês vão chegar, né? O que vai ter quando vocês se formarem, tiverem com o diploma na mão e forem bater na porta para pedir emprego, né? Mas assim, eu não estou querendo aqui criar desesperança, alimentar desilusão, só estou querendo dizer que o mundo lá fora, o mundo aqui já não é fácil, eu sei disso, né? Passar pela universidade apresenta desafios para muitas pessoas, mas o mundo profissional vai apresentar novos desafios, né? Desafios que podem ser maiores, como o Paulo e o Pedrosa falaram,
de acordo com a sua situação de vida. Não tem nada garantido. A única coisa garantida é que essa combinação de ter talento e estar disposto a ralar o coco, ela é muito importante para quem quer chegar a algum lugar. Não é garantido, mas assim, eu acho que, para não terminar assim, para baixo, eu acho que de qualquer forma, vale a jornada, vale a viagem. Então, até na entrevista que eu dei aqui antes de começar, o que eu dizia era isso: olha, eu não sei onde isso vai dar, não sei se vai existir jornalismo, se vai ter jornalismo esportivo, não disse tudo isso, eu estou acrescentando umas coisas aqui agora. Se as apostas vão acabar com o esporte, sei lá o que vai acontecer lá na frente, mas eu acho que a viagem vai valer a pena, era isso. Assim, é difícil falar isso, porque assim, eu sou um privilegiado, né? Classe média alta de Juiz de Fora, tive a melhor educação possível. 3 juiz-foranos aqui na mesa, né? 3 juiz-foranos. Tá dominando. A grande Juiz de Fora, né, que contempla BH e Rio de Janeiro. Então, assim, eu nunca tive dificuldade, mas a minha, eu vou falar do meu lado pessoal, porque é difícil, é mais fácil dividir essa minha experiência. Eu, na minha vida pessoal, eu vim de uma família muito tradicional e só daria certo na vida se eu fosse médico. Então, eu fiquei lá 3, 4 anos fazendo vestibular para medicina e sendo reprovado e desmotivado. E hoje, depois de muita terapia, eu entendo que meus pais só queriam o melhor para mim, obviamente, não queriam nada de ruim para mim. Mas eu vi que naquele momento da minha carreira, da minha vida pessoal, eu era uma pessoa completamente desestimulada, não tinha confiança, eu jamais ia conseguir chegar aqui e falar para todo mundo, mesmo com educação, mesmo com uma condição financeira boa, uma pessoa absolutamente tímida, e eu via que isso, na verdade, era só fruto de uma imposição que eu não conseguiria cumprir. E aí teve um dia que meu irmão mais velho falou assim: pai, o Rafael vai fazer jornalismo e vai ser no Rio. E aquilo foi uma quebra, né, de rotina na minha, foi um almoço de domingo, tradicional almoço de domingo, da tradicional família mineira. E aí eu lembro da minha mãe e do meu pai assustados e, então vai. E aí eu fui e fiz na PUC, não fiz na UERJ, e passei, porque era muito mais fácil. E entrei no Sport TV depois de um bom tempo, assim, eu já estava no final ali do estágio, e aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui contratado em 2008, foi a grande mudança da minha vida, porque foi lá que eu aprendi a ser o ser humano que eu sou hoje, a entender a causa do PC, do Pedrosa, a entender a sociedade como um todo, a ser um agente transformador da minha família, a lutar, a ser branco e lutar contra o racismo, a ser hétero e lutar contra a homofobia, a ser homem e lutar contra o machismo. Eu luto. Então, contra tudo isso. Então, o jornalismo me deu essa oportunidade. Eu tenho certeza que a medicina não me daria. O que eu vou levar disso? Não sei. O que eu posso passar para vocês disso? Não sei. Ou talvez eu saiba. É tentar fazer valer a sua força de vontade, o seu caráter, a sua vontade de ser aquilo que você quer ser. Sendo homem, mulher, homossexual, preto, branco. Enfim, é tentar ser você mesmo. Eu acho que é isso que eu posso... Porque foi assim que eu cresci na profissão também. Eu acho que é isso que eu posso passar para vocês. E uma pena que meus pais não estão mais aqui para... Eles até estavam no final ali, já estavam orgulhosos de mim, e eu acho que entenderam que a modificação foi boa, não só para mim, mas para eles também, que eles terminaram a vida de uma maneira diferente do que eles me iniciaram ali. Acho que é isso.